Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Terça-feira, 11 de fevereiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Nesta edição, ministro da Educação será ouvido no Senado sobre confusões no Enem. Trump tira Brasil da lista de países em desenvolvimento. Depois das chuvas, São Paulo tenta voltar à normalidade. Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas na RM Vale. OMS diz que próximas semanas serão decisivas no controle do coronavírus. Redução nas exportações ameaçam indústrias da RM Vale. Base governista apresenta emenda coletiva sobre Previdência em São José dos Campos. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira, 11 de fevereiro. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Cláudio. E o comentarista convidado, o cientista social Leandro Beceneri. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. Bom dia, Zé. Bom dia. E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, deve comparecer hoje ao Senado para falar sobre os problemas do Enem. A reunião será realizada na Comissão de Educação da Casa e está marcada para as 11 horas. O Enem de 2019 teve graves problemas de inconsistências na correção das provas de cerca de 6.000 alunos. Esses erros geraram incertezas e atrasos no SISU e ProUni, programas de acesso e de bolsas a faculdades federais e privadas, o que influenciou a vida de quase 1 milhão de estudantes. O senador Randolph Rodrigues apontou que os tais problemas foram gerados por erros de gestão e espera que o ministro explique a justificativa para a contratação da gráfica Valid, ou Valid, como queira, que imprimiu as provas. Um relatório da Câmara dos Deputados apontou ainda a diminuição no nível de escolaridade dos ocupantes de cargos comissionados e baixa qualidade na retenção do corpo técnico do Ministério. Foi uma confusão, né? Foi uma confusão e para piorar essa confusão, né, o ministro ainda, logo que o Enem terminou, ele se precipitou a dizer, né, foi o melhor Enem da história, com a melhor organização e sem nenhum problema. Ou seja, em nenhum momento ele teve, ao longo da execução da prova e ao longo da produção da prova, né, sobre o aspecto da gestão, o conhecimento de que poderiam haver falhas. O problema é que essas falhas foram muito graves e prejudicaram muita gente, né, porque o sistema do Enem ele é todo, existe um encadeamento, né, tem o SISU, tem uma série de outras questões que dependem das notas do Enem. Então é muito grave isso, a gente espera que tenha uma explicação consistente por parte do Ministério da Educação, né, explicando o que aconteceu nessa prova, porque até agora existem pessoas que estão questionando os resultados do Enem, e isso é muito grave, porque pode criar uma série de ações na Justiça, né, para tentar, enfim, em relação a essa questão de vagas nas universidades, isso pode se transformar numa bola de neve. Do ponto de vista político, né, hoje há grupos de bolsonaristas que não veem também com bons olhos o ministro. Então, por enquanto ele está garantido pelo presidente, mas há muita pressão para a saída do Weintraub. Porque no fundo é até difícil imaginar como que alguém consegue manter um apoio, né, a um ministro que só vem apresentando problemas, né?
E é compreensível essa postura dos bolsonaristas, porque de fato, como o próprio Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, falou, né, ele torna a situação do governo mais complicada, ele não facilita, né? Não facilita. Então é complicado mesmo. Pois é, e nós voltamos com o bom dia ao Zoroastro da Silva. Zoroastro, nosso amigo aqui, já estávamos com saudade de você. Diz aí uma feliz terça-feira chuvosa a todos. Muito obrigado a você também. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ontem que espera aprovar a reforma administrativa ainda no primeiro semestre deste ano. Ele ressaltou, no entanto, que as disputas em torno da reforma tributária já em tramitação na Casa devem ser maiores do que as da administrativa. Em palestra para empresários na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Maia destacou que os servidores públicos devem ser tratados com respeito e que o uso de termos pejorativos atrapalham o debate, se referindo à declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, que classificou os funcionários públicos como parasitas. O deputado Rodrigo Maia disse aos empresários que a base da discussão da reforma tributária será a proposta do deputado Baleia Rossi e alertou que se a reforma tributária não for aprovada, o Brasil não vai crescer. O Paulo Guedes foi muito infeliz, né? Extremamente infeliz. Mas ele até se desculpou. Se desculpou, né? Mas a gente vê que é um ato falho, né? Sim. Quer dizer, o que ele pensa realmente, ele expôs em público, ele expôs antes. Verdade, é verdade. E essa questão também que o Rodrigo Maia falou, né? Ele tem razão, né, nesse ponto. Paulo Guedes tem que tomar cuidado, por mais que ele tenha esse viés liberalista, né, o neoliberalista, isso não justifica, né, utilizar esse tipo de termo para classificar os funcionários da gestão pública. Até porque a gente tem que compreender que nunca a gente vai deixar de ter funcionários públicos, né? Outro ponto, porque isso é essencial, né, para a gestão do Estado, né? Até porque políticos, militares são todas categorias de funcionários públicos também, juízes, né? Isso a gente não pode esquecer. O outro ponto em relação ao Rodrigo Maia é que essa história de que o Brasil não vai crescer se a reforma não for aprovada, toda reforma que tem que ser aprovada ele fala isso. Então já foi a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, toda reforma que aparece ele fala a mesma coisa. Se a reforma não for aprovada, o Brasil não volta a crescer. Então assim, quando todas as reformas forem aprovadas, o que ele vai usar para dizer que o Brasil não volta a crescer, né? Então, espera que o Brasil cresça. Aí espera que ele finalmente cresça. Exatamente. Pois é. Em contrapartida, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos publicou nesta segunda-feira nota informando que retirou o Brasil da lista de países em desenvolvimento, o que pode restringir benefícios comerciais concedidos às nações que estão nesta categoria. Além do Brasil, mais 18 países, como África do Sul, Índia e Colômbia, foram tirados dessa lista. Com isso, os tratamentos preferenciais dados nas negociações podem diminuir. Esses benefícios são, por exemplo, prazos mais longos para negociar, vantagens tarifárias e de acesso a mercados. A medida também diminuirá as barreiras para que o presidente Donald Trump investigue, por exemplo, casos de exportações subsidiadas em outros países. Em nota, o governo dos Estados Unidos afirma que a decisão leva em conta fatores econômicos, comerciais e outros, como o nível de desenvolvimento de um país e a participação no comércio mundial. Também ressaltou que a decisão foi motivada por pedidos de adesão à Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E após o caos ao longo de toda a segunda-feira, São Paulo tenta retomar as atividades. Durante a noite de ontem, a água não baixou e vários pontos de São Paulo permaneciam submersos, incluindo trechos das marginais Pinheiros e Tietê. A água
só começou a baixar na madrugada de hoje, por volta das 10 da noite. Por volta das 10 da noite, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura registrava 22 pontos de alagamentos ativos, sendo 16 intransitáveis. A última atualização do centro às 6h30 de hoje informava que somente a Avenida Mofarrege, na Lapa, estava intransitável. A suspensão do rodízio de veículos vai continuar a valer durante toda esta terça-feira. Um começo de semana trágico em São Paulo, né? Muito complicado. E a gente, né, isso é importante a gente ressaltar, né? O discurso, a ideia das mudanças climáticas não é só um discurso de ambientalistas, Exatamente. né? Isso vem afetando cada vez mais a população. Choveu ontem em São Paulo mais do que nos últimos 30 anos que tinham chovido. Eu vi um levantamento que eles falam nos últimos 30 anos porque as medições começaram há 30 anos atrás, né? Então, assim, talvez tenha sido uma das piores chuvas da história da cidade. Então a gente vê que cada vez esses fenômenos estão se tornando mais intensos, mais violentos, ano após ano. O CPTEC, que ligado ao INPE, né, diz que desde 2015, de 2015 para cá, já foram 730 registros de chuvas intensas no estado de São Paulo. Então você vê que não é bolinho, né? 730 tempestades desse nível é complicado. E ontem, né, já começaram a divulgar, a Associação Comercial começou a divulgar que o prejuízo estimado de lojas de shopping seria na casa de 140 milhões de reais. Mas se a gente parar e olhar a quantidade de veículos que foram perdidos, quantidade de empresas que foram afetadas, de indústrias, toda a cadeia logística que foi prejudicada, que não abriu, pessoas que não foram trabalhar, passagens de ônibus, por exemplo, de São José dos Campos que não foram vendidas para ir para São Paulo, os veículos perdidos, aeroporto com voos cancelados. Cria-se um problema imenso e que isso impacta a economia de uma forma. Um dia, na maior metrópole da América Latina, que está sendo jogado fora. Foi um dia perdido, né? E todo o poder público, né, a gestão pública municipal e estadual, agora vão ter que fazer um grande esforço, despendir um grande dinheiro para poder recuperar tudo aquilo que foi estragado. O dinheiro poderia estar sendo investido em outras áreas, né? Não, e a gente estava comentando aqui, né, que no Brasil inteiro o dinheiro gasto com obras de enfrentamento desses problemas de enchentes, combate a enchentes, ninguém gastou esse dinheiro, né? Ou então usou para outra coisa, né? Além de ser pífio o percentual do PIB investido nisso daí. Quando tá sol, né? Ninguém quer saber disso, né? Pôr esse dinheiro na obra da enchente, né? Não tem a menor dúvida. E sabe uma coisa que me causa entristecimento, para dizer o mínimo, é o como nesse estado em que a natureza faz a parte dela aí, acaba se revelando a profunda incompetência, em primeiro lugar, dos nossos planejadores para o caso dessas obras que deveriam acabar não deixando a tragédia acontecer. A gente vê que o investimento é pífio, não sei se vocês concordam, o investimento é pífio, mas o planejamento e a execução dessas obras tem, na maioria das vezes, o planejamento para o meu mandato. A gente tem que prestar atenção, aí, né? Fica difícil, né? Tem que prestar atenção que existem duas questões, né? Existem essas obras para as enchentes, mas existe um problema maior, que é o problema das mudanças climáticas, Não tem a menor dúvida. com eventos extremos, que realmente não é um encanamento que vai resolver. Não tem a menor dúvida. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Quer dizer, se as nações não perceberem que tem que começar a se adaptar aos fenômenos, uma nova contingência mundial exatamente, de clima, a coisa vai piorar a cada ano na época das chuvas. Não tem dúvida. E acaba aí revelando o que de pior existe em todos os lugares. Mas a consciência é o que tem que vir em primeiro. Vamos ver. E a respeito até disso que você tinha comentado, dos prejuízos, olha só.
A Federação do Comércio do Estado de São Paulo estimou que os prejuízos causados pela chuva na Grande São Paulo devem chegar a 110 milhões de reais. O número, segundo a entidade, corresponde a 11% da receita diária do comércio instalado na capital, em Osasco, Guarulhos e nas cidades do ABC paulista. Para o assessor econômico da entidade, Guilherme Dietze, os alagamentos que pararam a Grande São Paulo foram um balde de água fria para o comércio, que já tem em fevereiro o pior mês do ano. Na avaliação da federação, o comércio deve voltar à normalidade apenas entre quarta e quinta-feira, se as chuvas diminuírem e voltarem ao menos ao fluxo esperado para o mês de fevereiro. Em locais mais afetados, como a CEAGESP, que é o maior fornecedor de restaurantes, supermercados e pequenos comércios de São Paulo, esse período de volta à normalidade deve ser maior. Balde de água fria e suja, né? E suja. Muito bem lembrado, Zé Guilherme. Imunda. Que imagem triste ver aquele CEAGESP embaixo d'água. Totalmente. Fruta boiando. Nossa, muito Melancias. triste. Melancias, melões e a laranjas. gente tem que lembrar ainda que vem as águas de março, né? Vem as águas de março. Ufa, nossa, bem lembrado. Ainda estamos no começo de fevereiro. Estamos só no começo de fevereiro, mas vamos nós aí esperando que o sol apareça. Rápido intervalo e voltamos com o tempo e, claro, mais notícias, esperando a sua participação. Até já. Voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira e o nosso bom dia, e agradecendo também o bom dia da Eugênia Minecuti, que fala lá do Jardim São Dimas, e a Cacau, ou o Cacau Lázaro, me perdoe, que nos dá o bom dia e faz um comentário aqui. O Brasil está precisando de mais cultura. Vamos procurar ter mais informações. Jornal super produtivo esse de vocês. Eu aqui estendo a bancada, aqui o elogio. Muito obrigado, seja muito bem-vindo e sinta-se à vontade aqui. Vamos de tempo para saber, claro, essa situação das chuvas e do friozinho que parece que chegou com ele. Fala, meu amigo Caio Souza, muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Depois de uma segunda-feira complicada na capital, em algumas cidades aqui da região, a terça-feira ainda será de chuva, né? Pode chover com uma intensidade fraca moderada a qualquer momento, mas a intensidade deve ser menor do que a de ontem. Ainda teremos um céu predominantemente nublado, essas chances de chuva a qualquer momento, porém, precisamos ficar atentos só no final da tarde, quando aí sim podemos ter alguma pancada isolada um pouco mais forte. O risco de hoje é principalmente quanto aos deslizamentos de encostas por conta dos altos acumulados, né, que estamos registrando aí nos últimos dias. É importante sempre seguir as recomendações da Defesa Civil. Essas condições do tempo vão permanecer ao longo também da quarta-feira. O sol deve voltar a brilhar a partir de quinta e a chuva a partir de quinta deve vir em formato de pancadas isoladas no final da tarde. Mas amanhã ainda devemos ter um dia parecido com o que vamos ver hoje. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza, e muito importante isso que o Caio falou a respeito de sempre observar o que é divulgado aí pela Defesa Civil, que é a matéria de sequência nossa aqui, olha. A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para chuvas intensas na RM Vale. Há possibilidade de temporais com raios e rajadas de vento em toda a região nesta semana. As chuvas podem atingir com mais intensidade as cidades do litoral norte e região de Planalto do Vale. Preocupação também com áreas de morro em municípios da Serra da Mantiqueira. Há previsão de chuvas de até 120 milímetros, é muita chuva.
Cada milímetro, olha só para você ter uma noção, equivale a 1 litro de água acumulada por metro quadrado. O volume é imenso, né? Imenso, cara. 120 milímetros, porque a gente já teve chuvas fortes nos últimos dias, né? Exatamente. E posso passar mais uma... Novamente, toda semana eu venho falando isso, né? Não, sim, mas eu acho que é importante. Em relação ao cadastro do seu número de celular na Defesa Civil. Bem lembrado, Leandro. Muito bem lembrado. Então é muito simples, pessoal. É só mandar um SMS para o número 40199. Exatamente. 40199. Apenas na mensagem, no texto, né? Tem que ser um SMS, não pode ser por WhatsApp. Então, para o número 40199, você vai mandar o número do seu CEP. Então, coloca o CEP da sua residência e manda a mensagem. Coloca lá, número 40199 e no texto o número do seu CEP. Você vai cadastrar automaticamente, gratuitamente, né, o seu número na Defesa Civil, e sempre que houver previsão de chuvas fortes, sempre que tiver algum evento climático mais extremo, eles vão mandar uma mensagem. E isso é bem legal. Eu tenho recebido todo dia, várias vezes ao dia, alertas de chuvas em determinados pontos, em até cidades vizinhas. Eles avisam, olha, em Paraibuna vai ter chuva forte, toma cuidado. Então isso é muito legal e ajuda bem. Então quem mora em área de risco ou quem viaja bastante, né, é uma dica muito importante. Então, aí 40199, manda o número do CEP e fica cadastrado. Bem lembrado, Leandro, e até eu já decorei também, o 40199. Não, perfeito. Muito bem lembrado e importante também. E às vezes você conhece pessoas que moram numa área dessa daí e talvez não tenha o acesso ao celular ou a qualquer coisa. Baixe isso daí no seu, mande essa mensagem lá e avise a pessoa com quem você tiver. Já é um serviço de utilidade pública muito importante também, a tal da solidariedade, né? E uma idosa de 76 anos deu entrada no Hospital Maternidade Frei Galvão, em Guaratinguetá, com suspeita de coronavírus durante a manhã de ontem. O estado de saúde dela é estável. De acordo com o hospital, a paciente informou que esteve em viagem de cruzeiro marítimo a Dubai e durante o passeio teve contato constante com os chineses. Quando retornou, passou a sentir sintomas parecidos com a doença e procurou a unidade hospitalar. As pessoas que tiveram contato com a vítima, a senhora, estão sendo acompanhadas pela vigilância epidemiológica. Os exames já foram coletados e a previsão de confirmação está prevista para amanhã. E a OMS diz que as próximas semanas serão um período vital nos esforços para conter a propagação do novo coronavírus. Nesta terça-feira acontece em Genebra, Suíça, reunião de emergência sobre o novo coronavírus com especialistas de todo o mundo. A conselheira sênior do Departamento de Gestão de Contágios da organização, Naoko Shindo, disse ser extremamente difícil criar uma vacina que possa prevenir completamente uma doença contagiosa do sistema respiratório. Acrescentou que será necessário agregar conhecimentos de todo o mundo para combater o vírus. Lembrando que os brasileiros em quarentena, nenhum deles apresentou sintomas. Exatamente. Que bom, né? Muito bom mesmo. Muito bom, exatamente. Nem fale. E o DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais Regional de Taubaté, completará 4 meses de criação nesta semana, ainda sem receber nenhum policial ou de ter a estrutura definida. A unidade é uma das estratégias do governo João Dória para reduzir os índices criminais no Vale do Paraíba. A previsão da Secretaria de Estado da Segurança Pública é de que a estrutura esteja montada até o final do ano, até o final do período. Porém, apurou o Vale, a meta pode não ser cumprida até o final do mês. Para atender às exigências da nova unidade, a Delegacia Seccional de Taubaté precisa receber novos policiais que atualmente estão cursando a Academia de Polícia Civil na capital. Abre aspas. Os policiais estão fazendo a Academia da Polícia e não sabemos ainda qual o efetivo virá para Taubaté. O DEIC ainda não tem estrutura. Estamos em conversação para definir o local e tudo.
disse José Antônio de Paiva, delegado seccional de Taubaté. Em nota, a SSP informou que a Polícia Civil tem adotado as medidas administrativas e técnicas necessárias para a instalação da unidade e que a previsão é que a nova unidade entre em operação no primeiro trimestre de 2020. Essas histórias de lançar os programas sem estar tudo definido, né? Exatamente. A gente vê toda hora, né? Sim. Quer dizer, lança, faz um auê total, e daí que você vai ver, faltam coisas no prédio, falta gente, falta equipamento, entendeu? É sempre uma coisa incompleta. E nesse caso parece que não tem nada, né? Não tem estrutura, os policiais ainda estão na academia de polícia, mas tocou a banda e eu falei no microfone em alto tom. Que vai terá, mas não tem nada ainda. Realmente, bem triste. E queda nas exportações já ameaça a produção das indústrias na região. 8 dos 10 produtos mais exportados pelo Vale do Paraíba reduziram as vendas em janeiro de 2020 na comparação com igual período do ano passado. Segundo dados oficiais do Ministério da Economia, a retração prejudicou a balança comercial do Vale, que exportou 218,8 milhões de dólares a menos em janeiro de 2020 contra igual período do ano passado. Dos 10 produtos mais exportados pelo Vale, apenas 2 tiveram crescimento no começo de 2020 comparado a janeiro de 2019, os veículos e os produtos farmacêuticos. Percentualmente, a exportação de reatores foi a que mais caiu no Vale em janeiro, tendo retração de 68%. Também registraram redução ferro e aço com 61%, máquinas, aparelhos e materiais elétricos com 58%, além do petróleo, que teve queda de 32%, e os aviões, menos 5,5%. E a General Motors colocou 1.200 trabalhadores em férias coletivas no complexo industrial de São José dos Campos. A medida teve início ontem e o retorno está programado para 27 de fevereiro. A montadora informou que a medida servirá para adequar a linha de produção para a chegada de novos investimentos. Em março do ano passado, a GM assumiu o compromisso de investir na fábrica de São José dos Campos para a produção de um novo veículo. O valor seria de 6 bilhões de reais até 2024. A companhia ainda não deu detalhes sobre o novo modelo. Esses trabalhadores que saíram nas férias coletivas trabalham atualmente na linha de produção da picape S10. E a base aliada ao governo de Felício Ramute apresentou ontem emenda coletiva ao projeto da reforma da Previdência Municipal. A proposta foi assinada por 11 vereadores, o que garante sua tramitação, mesmo que tenha sido protocolada fora do prazo de emendas, que se esgotou ainda no mês de dezembro. A emenda propõe alterações em 3 dos pontos considerados mais polêmicos do projeto elaborados pela gestão tucana: o gatilho salarial, o 13º salário e a pensão por morte. No caso do gatilho e do 13º, o governo Felício propôs a retirada destes pontos do Estatuto do Servidor. Já a proposta alega que as medidas já estão garantidas em outras leis. Por isso, a emenda inclui no texto que as aposentadorias continuarão a ser reajustadas com o gatilho salarial e que a gratificação natalina continuará a ser paga pelo Instituto de Previdência do Servidor Municipal. Em relação à pensão, a proposta original seria uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida, acrescida de 10% a cada dependente, desde que não seja inferior ao salário mínimo vigente. A emenda coletiva propôs o aumento
do percentual da cota familiar para 70%. Para a oposição, a emenda deixou de modificar o principal ponto do projeto, a cobrança de 14% do que exceder o salário mínimo para aposentados e pensionistas. Hoje, a cobrança é feita apenas sobre o que ultrapassar o teto do regime geral da Previdência Social, que é de R$ 6.101. Bem complicado tudo que se trata com relação à Previdência, né? Sim. Sempre bem complicado. E a Justiça de São José dos Campos condenou o ex-prefeito Eduardo Cury por improbidade administrativa por irregularidades na contratação do IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento, pelo município em 2010. A decisão da juíza Laís Helena Jardim, da 2ª Vara da Fazenda Pública, atendeu pedido do Ministério Público. Em nota, Cury negou qualquer irregularidade e disse acreditar que a decisão será revista nas instâncias superiores. Nós vamos a um rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Fique com a gente. De volta ao vivo com o Abre Aspas. E o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. A meta será vacinar 3 milhões de crianças e jovens de 5 a 19 anos. O período de vacinação começou ontem e vai até 13 de março. No dia 15 de fevereiro será realizado o dia D de mobilização para alertar os pais e responsáveis sobre o risco de não vacinar os filhos. Segundo o Ministério, foram encaminhadas neste ano 3,9 milhões de doses da vacina tríplice viral aos estados. O número corresponde a um aumento de 9% no volume de doses que foram solicitadas, segundo a pasta. De acordo com os números, em 2019 foram registrados, preste bem atenção, 18.200 casos de sarampo em 526 municípios. O maior número de casos foi em São Paulo, com 16 mil, com 14 mortes. Então, muito importante a vacinação. O pessoal tem que se conscientizar e fazer a vacinação tudo certinho, né? Todo o procedimento de vacinação, aproveitar, gratuito, né? Tem essa campanha sendo realizada, então esperamos que as pessoas, como eu posso dizer, aceitem essa campanha, né? Não tem a menor dúvida. E estejam presentes, porque hoje corre muito essa questão do movimentos anti-vacinas que fazem com que doenças que estavam erradicadas comecem a surgir novamente. O sarampo é uma delas. É uma delas, com certeza. Então, e mais uma coisa, vem um outro ponto que a gente repetidamente diz aqui e enfatiza aqui no Abre Aspas. Procure a fonte das suas informações. Não vá pegando qualquer coisinha de internet e julgando e tomando como verdade absoluta. No que diz respeito à informação, nesse caso relacionada à saúde, mais importante ainda, não compre qualquer coisa antes de fazer sim uma pesquisa profunda. E já foi mais do que comprovado. A vacina é eficaz e absolutamente importante. Não pode ficar sem, tá bom? Vamos ver se a gente consegue mais uma vez erradicar o sarampo, que já havia sido erradicado, né? Pois é. E tramita na Câmara de Jacareí projeto que pode retirar um assessor de cada um dos 13 gabinetes parlamentares a partir de 2021. A proposta foi elaborada pela mesa diretora ainda em 2018. Quando elaborado, o projeto foi seguido ainda da emenda que estabelece que a medida somente seria válida a partir de 2021. O texto teve a assinatura de 10 vereadores da Casa. Caso aprovado o projeto, o quadro de 39 assessores
políticos deve cair para 26. Atualmente, cada gabinete conta com 3 assessores e um chefe de gabinete. Para que a redução entre em vigor com o início da nova legislatura, é necessário que ele seja votado ainda neste ano, ou a emenda seja votada ainda este ano. O texto já obteve pareceres favoráveis das comissões da Câmara. Legal, sou a favor, né? Eu acho que torna a máquina pública mais enxuta e a gente espera que proporcione economia, porque não adianta nada. Tudo bem, você tira um assessor e aí você pega o salário desse assessor e reparte entre os outros assessores, ou seja, você eleva o salário dos outros assessores. Então, assim, legal a matéria, mas faltou, né? Acho que faltou também a Câmara mostrar, olha, vai ter uma redução de tantos por cento nos encargos trabalhistas e nos encargos, enfim, no salário e tudo mais, nas despesas, né? Então não é só reduzir o número, o que importa é reduzir os gastos que estão sendo feitos, né? Muito bem lembrado, Leandro. Muito bem lembrado. Fica a dica para os nossos políticos aí. E os semáforos inteligentes podem custar até R$2.600.000 em Taubaté, segundo a previsão do governo Ortiz Júnior. A compra está dividida em 2 licitações. Em uma delas, serão gastos até R$1,2 milhão para a compra de 70 controladores de tráfego e 15 kits de laço virtual. Na outra, prevista despesas de até R$438 mil para aquisição de módulos para controladores semafóricos. Os 2 pregões estão marcados para esta sexta-feira. O chamado semáforo inteligente é um equipamento que faz a aferição do volume de tráfego e adapta automaticamente o tempo de abertura e fechamento do semáforo ao fluxo daquele momento. Às vezes o benefício que isso vai causar para um centro, por exemplo, de uma cidade, com melhora no fluxo, melhora na qualidade de vida, redução de poluição do ar, enfim, às vezes isso daí compensa, né? Então, se for bem feitinho, eu acho uma ideia bem interessante. Vamos acreditar, não tem a menor dúvida, ainda mais particularmente Taubaté, que tem alguns problemas de trânsito dado ao volume de carros e ao travamento que acontece naquela região, principalmente do centro, né? Que as ruas são estreitas. Exatamente, exatamente. E há pouco mais de 5 meses do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o governo do Japão diz que o evento não será afetado pelo novo coronavírus aí. Entre as medidas tomadas está a negativa de visto de entrada no país para estrangeiros com histórico de permanência na província chinesa de Hubei, onde está Wuhan, cidade considerada o epicentro do surto, ou passaporte emitido naquela localidade e a obrigatoriedade de quarentena para pessoas com o vírus. As autoridades locais também têm informado constantemente a população sobre as medidas básicas necessárias para evitar a contaminação, como lavar regularmente as mãos. Várias cidades japonesas serão sede de competições olímpicas ou receberão delegações no período de adaptação, que é antes do início das disputas. Os Jogos Olímpicos começarão em 24 de julho e irão até 9 de agosto. E os Jogos Paralímpicos entre 25 de agosto e 6 de setembro. Realmente deve estar uma preocupação enorme no Japão com isso aí, hein? Deve mesmo. E vamos de esportes. Mirando a volta à liderança na Série A2 do Paulistão e também pensando em atrair mais torcedores, a diretoria do Taubaté anunciou ontem um mini pacote de ingressos para os próximos 3 jogos em casa, tendo como alvo aquele torcedor que não adquiriu o passaporte alviazul no início da temporada de 2020. O torcedor terá direito a desconto na compra de um pacote de entradas para os próximos jogos do clube no Joaquinzão pela Série A2 do Paulista. Na promoção, o ingresso válido para as 3 partidas contra São Bento, Juventus e São Caetano custará R$ 60 na geral, R$ 90 no setor social e R$ 210 para a cadeira. Vamos ver aqui, um grande abraço aqui,
o nosso querido amigo que mandou mensagem para a gente também, o Luizão, que fala com a gente lá de Cruzeiro e faz aqui uma observação. Estamos mesmo precisando de políticos sérios. Pois é, Luiz, é o que nós todos achamos também. Muito obrigado pela sua participação. E continuando com o esporte, a equipe do Burrão sofreu a primeira derrota no campeonato no último sábado contra o Monte Azul por 3-1. Agora na terceira colocação com 10 pontos, o Taubaté conta com o apoio da torcida para voltar a embalar na competição. O próximo jogo do time será contra o São Bento na quarta-feira, dia 12 às 20 horas, lá no estádio do Joaquinzão. Então vale aí o seu apoio, e aí tem até um mini combo aí para você comprar ingresso. Vamos aí engatilhar e empurrar o Burrão. E o Tigre do Vale tem novo comandante. Trata-se de Cleverson Moreira, que irá assumir o cargo de treinador da equipe, enquanto seu pai, Nilton Moreira, será o gestor de futebol do clube. Os dois dirigem a escolinha de futebol Moreira Esportes, local onde jogadores como Casemiro e Ricardo Goulart foram revelados. Segundo o treinador, a intenção do clube é valorizar atletas da própria cidade. Será realizada uma seletiva durante 7 dias para que os jogadores de São José dos Campos possam participar e potencialmente serem chamados para a equipe. Mas a data ainda não foi definida. Os trabalhos começam com 14 atletas. A intenção é que o grupo vá aumentando com a inserção dos selecionados na seletiva e também com os jogadores da equipe do Paulistão, por meio de parcerias que devem se juntar ao elenco no próximo início da segundona. Moreira afirmou ainda que há 3 atletas do Santo André e 2 do Palmeiras que estão praticamente fechados com o time. Que bom aí, muita sorte para o Mantiqueira. Chegando ao final dessa edição, todos acho que um pouco preocupados, a gente está aqui apresentando o jornal, nós estamos aqui no alto do Pátio das Américas, na Cassiano Ricardo, e nuvens e muita, acho que já chuva também. Sim, ali fora, né? Parece que sim. Pois é, muito cuidado, mais uma vez a lembrança aqui do Leandro, entre lá, lembrando 40199, mande um SMS com o seu CEP e receba aí os alertas da Defesa Civil, né? Um ótimo toque, bela lembrança. Isso aí. Senhores, um ótimo dia, cuidado com a chuva. E até amanhã. Isso aí. E até amanhã. Isso aí, bom dia a todos e até semana que vem. Cuidado. 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 A você que nos acompanhou em mais essa edição do Abre Aspas, uma ótima terça-feira, muito cuidado com a chuva e podendo, faça a sua parte, avisando um vizinho, fazendo literalmente essa sua função de cidadão. Colabore que é bom para todo mundo. Até amanhã com mais um Abre Aspas.